Pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Eu estou gravando a aula do primeiro capítulo do sétimo ano, Os Reinos do Sahel. Dentro dessa perspectiva, esse primeiro capítulo vai abordar um pouco da história do continente africano. Mais precisamente, entre os séculos 8 e 16, durante o período correspondente à Idade Média na Europa, a África era habitada por sociedades bastante diversas, cada uma com organização política e econômica e cultural própria. Algumas possuíam governos centralizados, outras estavam organizadas em aldeias. A atividade comercial desses povos era intensa, assim como a produção artística e cultural. O comércio de longa distância entre as diversas regiões, ao sul e ao norte do deserto do Saara, possibilitou a formação de grandes reinos e as trocas culturais entre os diferentes povos. Um exemplo desse intercâmbio cultural é a presença do islamismo, especialmente no norte da África. Esse primeiro capítulo, nós vamos abordar esses reinos do Sahel. Mas, professor, o que é mais ou menos o Sahel? O Sahel localiza-se nessa região da África, que vocês podem observar, onde está em vermelho. Tipo uma faixa que separa a África saariana e o norte e a África subsaariana. Logo, eles estão localizados. A palavra Sahel significa margem ou borda da África Ocidental. Esse local possui uma importante rede de drenagem de rios, como eles se locomovem. Assim como nós temos o rio Parnaíba, o rio Amazonas no Brasil, São Francisco no Nordeste, lá eles possuem alguns rios, como o rio Senegal, o rio Gâmbia e o Níger. Esses rios eram utilizados para deslocamento e também como fonte de abastecimento de água. Logo nessa região vai se formar alguns grandes reinos, como o Reino de Gana, o Império de Mali e as cidades e estados de Dizé e Timbuktu. Esses reinos viviam basicamente das atividades comerciais, da venda do ouro, do comércio de escravos, do marfim dos animais e de peles. Eles vão começar a sofrer uma forte influência do islamismo a partir do século VI, na figura de Maomé. Observem um pouquinho o quadro que tem para vocês, a formação desses reinos de Sahel, como eles estão formados, em vermelho. E aqui a cidade, o Império de Mali, Estado de Rússia, o Reino Nobura, o Reino de Gana e o Império de Sogdo. E a área do comércio. Aqui é uma borda desse mapa de Sahel. Vocês podem observar que é uma região de transição climática. Nós temos o árido, o semiárido, e entre outros. Então, provavelmente, é um lugar de grande influência climática. Marca dois lados da África. Uma África desértica e uma subsaariana, saariana e uma África não tão. A gente vai falar inicialmente do Reino de Gana. O Reino de Gana ele vai se desenvolver do século 8 até o século 13, de 1750 d.C. até 1240. O Reino de Gana ele é o mais antigo do Sahel. Ele vai se estabelecer assim bem inicialmente lá pelo ano 300. Dentro dessa perspectiva, ele está localizado entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal. A capital do Reino de Gana é Kombu-Saare, que vai ter seu apogeu entre o século 12 e 13. Vai ser uma região de maior fornecimento de ouro, vai ter muito ouro. O ouro era muito utilizado como moeda, como ornamento, entre outras coisas. Lá também vai ter um grande comércio de sal. O sal era uma especiaria muito valorizada na Idade Média, porque ele servia não apenas para temperar a comida, mas também para conservar, porque naquela época não tinha geladeira. E um grande fornecedor de escravos. Quem geralmente eram escravos? Eram os prisioneiros das outras tribos que eram vendidos por trabalho. No campo, na cidade. Os portugueses eles vão comprar muitos escravos no continente africano e vão trazer para o Brasil. Da mesma forma que os ingleses compravam e levavam lá para as 13 colônias, onde ficam os Estados Unidos. Esses escravos usualmente iam trabalhar nas lavouras ou na extração de ouro. No Brasil, eles iam para o Nordeste trabalhar na extração de cana, trabalhar no processo fabril da cana-de-açúcar. Ficavam lá no sol quente, ou iam trabalhar nas minas de ouro lá em Minas Gerais, no meio dos buracos, em busca de ouro, diamante, entre tudo. Eles tinham uma característica cultural interessante. Todo ano eles sacrificavam a virgem. É uma questão para agradar os deuses. Logo, esse império de Gana vai sofrer influência islâmica
e vai ser destruído pelo Império de Mali em 1240. Exemplo do Reino de Gana. Podem observar, eu coloquei a foto para vocês, como ele influencia sua capital, Kumbi-Salé, que é um centro, e ele se relaciona com os outros reinos. Observe a presença de drenagem, os rios, o rio Níger, o rio Volta, entre outros rios. Agora vamos falar mais um pouquinho dessa cidade de Kubisale, que era a capital do Reino de Gana. Observe, é uma cidade medieval ao sudoeste da Mauritânia e que tinha sido capital desse império. É interessante que ainda ficou alguns vestígios. Aqui é um exemplo de uma construção. Observe, grande, gigante, imponente. E vamos falar um pouquinho do Império de Mali. O Império de Mali vai suceder Gana, que Mali vai destruir Gana, e vai se estabelecer por volta de 1235 até 1670. Ele fica mais ou menos naquela região que fica dentro dos reinos de Sahel, e ele vai compreender a região do Mali, atual Mali, Serra Leoa, Senegal, Guiné e o sul do Saara Ocidental. Ele vai adotar religião islâmica, todo mundo se recorda, religião islâmica, Maomé, Alá, Islã significa temente a Deus e Alá significa Deus. Os governantes recebiam o título de Mansa, que significa espécie de rei, e eles tinham uma forte atividade comercial e caravanas que se descorriam, mas também eles tinham uma atividade agrícola. Cultivavam o milhete, que é uma espécie de parente do milho, o inhame, que todo mundo conhece, o algodão e o feijão. Criavam também animais como boi, camelos e cabras e pescavam. O camelo ele tinha uma importância muito grande naquela época. Por quê, professor? O camelo era uma espécie de carro desses povos. É neles que eles viajavam pelo deserto, é neles que eles carregavam os produtos para vender nas caravanas pelo deserto e iam. O camelo ele tem uma grande resistência ao calor em condições de ausência d'água, porque ele possui uma própria configuração interna que ele suporta. E o camelo era muito utilizado nessa época. Logo também ele produzia alguns produtos artesanais, como cestas, potes, alguns tipos de joia. Dentre coisas, o imperador que vai se destacar vai ser o Manso Musa, o imperador de Mali. Ele vai promover uma revolução administrativa dentro do Império de Mali. Por quê? Ele vai organizar o exército nas províncias, assim evitando que ela se subeleve, vai estreitar os laços com o Egito, vai expandir o território do reino dele, vai fazer uma peregrinação a Meca, porque dentro da religião muçulmana, todo muçulmano deve ao menos uma vez na vida ir a Meca fazer sua peregrinação. A Meca fica na Arábia Saudita, no Oriente Médio, e essas descrições vão ficar presentes no Atlas Catalão de Abraham Crepes, publicado em 1375. Vai ser muita importância Mansa dentro desse contexto para o Império de Mali. Ele vai promover essa questão. Aqui é uma foto que eu coloquei para vocês do Império de Mali, a cidade de Kubisale, Tubuco, Gao e Djenné, as principais cidades. Fica mais ou menos sobre onde era o Império de Gana. Ó, dê uma observadazinha, repare que sempre tem uma drenagem correndo por essas cidades, o rio Níger. É muito importante a água para esses povos, porque ninguém consegue viver sem água. Nem os animais, quanto mais os seres humanos, apesar que o ser humano também é um animal. A grande obra desse Império de Mali é a Grande Mesquita de Djane, de 1280. Ela é o maior edifício em adobe do mundo, em barro, e é considerado por muitos arquitetos como a maior realização do estilo sudano-sailiano. Não é a construção original, essa mesquita foi reconstruída a posteriori. Ela caiu, mas depois ela foi reconstruída. Se localiza na cidade de Djenne, bem no Mali, bem aqui no canto. Djenne ou Djenné. Repare, toda no barro, cara. Essa aí já é uma reconstrução, pessoal. Bonito. Hoje, essa cidade, alguns patrimônios históricos, como a cidade de Tibu, foi declarada patrimônio
Mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. É uma forma de tentar proteger um pouco essa cidade. Outra coisa interessante desse império é a formação das primeiras universidades. A Universidade de Sakori, por exemplo, nessa região, foi fundada por volta do século XII. Formava-se com as universidades de Zigabed e de Sidiado, importante complexo intelectual e Tubuto. Lá eles ensinavam muitas coisas, como lógica, astronomia, caligrafia, matemática, história, direito, religião, entre outras coisas. Dentro dessa perspectiva, pessoal, eu vou falar um pouquinho do comércio de caravanas. Por que o comércio de caravanas ele era importante? Porque as caravanas é como se deslocavam as mercadorias na figura do camelo. O camelo ia lá, levava as coisas, buscava e voltava. Nossa, era um calor muito grande. E eles iam em vários grupos, para justamente eles tinham receio de serem atacados por ladrões. Acontecia muito. E eles tinham que se proteger. Então eles abasteciam muitas comunidades no interior do Saara, levando comida e comprando coisa, trazendo, mas também levando. Eles eram essencialmente comerciantes. Até hoje existe esse tipo de comércio lá na região da África, do camelo, porque tem coisas que infelizmente até para chegar de carro ou de avião é mais complicado, e são comunidades tradicionais. Observe a foto que eu postei para você, todo mundo em cima do camelo, em cima, todo protegido do sol, para justamente tentar. Aqui é um mapa que eu postei para vocês das várias estradas internas que tinham dentro desse continente africano, ou que a gente chama de comércio transsaariano, que é o comércio dentro do deserto do Saara. Repare as rotas: Rota de Marfim, Noz Moscada, Malagueta, Tâmara, Escravo, os oásis que tinham cobre, sal, ouro, marfim. O oásis é muito importante dentro desse contexto. O que é um oásis, professor? O oásis é um ponto com água que eles podem se abastecer, dar comida aos camelos e poder prosseguir a viagem. É uma espécie de um posto, um pit stop, para eles poderem recarregar as energias e traçar o caminho por dentro do deserto. São linhas longas que cruzam a África do leste ao oeste, de oeste ao leste. Só não tem de norte ao sul, mas essa região dessa África saariana a gente observa muito, que é uma região com clima mais quente. A África subsaariana já é algo um pouco diferente, tem muitas florestas, naquela região do Congo, entre outras. Mas, professor, quais eram esses principais produtos da rota saariana? Inicialmente é o ouro, mas qual a importância do ouro? O ouro é muito importante porque ele era a base do sistema monetário do mundo islâmico e da Europa medieval. As minas de bambu e de burei dos estados de Akan da Costa do Ouro, ou Gana, representavam a principal fonte aurífera antes da chegada dos europeus à América. A noz de cola era um fruto utilizado pelas sociedades africanas em cerimônias e rituais para controlar o cansaço e a fome. Foi amplamente adotada pelos povos islamizados por ser o único estimulante cujo consumo era recomendado pelas regras muçulmanas. Os escravos eram importantes, que trabalhavam nas salinas, nas minas de sal e trabalhavam em outros locais também, eram vendidos. Outra coisa que vinha também, o sal. O sal todo mundo sabe, além de ser um produto de troca, servia para conservar e temperar os alimentos. Produtos alimentícios como tâmara, passas, raízes eram bastante apreciados. Burros e cavalos também em alguns lugares não tinham, então eles eram utilizados para fazer o transporte, mas alguns lugares eles eram atacados pela mosca tsetse, que praticamente chama de mosca do sono, que atacavam e traziam problemas para esses animais. E artefatos de metal e manufaturados, utensílios de cobre, bronze, estanho, ferramentas, tecidos e adornos de metais e pedras preciosas vindas do Egito, do Oriente Médio e da Europa. Então, mas eu gostaria de citar que a principal mercadoria pela qual trocavam seu ouro era o sal, em alguns comerciantes pelos caminhos da mina do Saara, porque o sal era muito importante, principalmente para transportar. Dentro dessa perspectiva, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, dêem uma lidinha no livro, façam os exercícios e qualquer dúvida é só
me chamar ou postar.